Estou feliz por ter a oportunidade de estar com você hoje, dia 16 de março de 2024, aqui no programa Tempo de Recomeçar. Que bom estar com você, que temos os mesmos objetivos de levarmos o nome de Jesus a todas as criaturas. Que bom estar com você. E para este momento de meditação da Sagrada Escritura, invocamos sobre nós a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditaremos o Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glórias a vós, Senhor. Ao ouvir essas palavras, alguns da multidão afirmavam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, discordavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, o povoado de Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas então voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, que lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam: nunca alguém falou assim. Replicaram os fariseus: vós também vos deixastes iludir? Acaso algum dos chefes ou dos fariseus creu nele? Essa multidão, porém, que não conhece a lei, são os malditos. No entanto, um deles, Nicodemos, o mesmo que antes já havia conversado com Jesus, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? Então eles responderam: tu também és da Galileia? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. Cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Que relato lindo, profundo, para nós direcionarmos o dia de hoje. Iniciando aqui o Evangelho, diz que alguns da multidão. Mas qual o nome dessas pessoas? O Evangelho não relata. Ou seja, eram pessoas anônimas, provavelmente descompromissadas, porque não afirma o Evangelho quem era essa pessoa que estava falando isso ou aquilo. Então, nós percebemos aqui o preconceito estruturado. Quando eles disseram: porventura o Cristo virá da Galileia? Por que não da Galileia? Por quê? Atualmente, nós continuamos com esse tipo de preconceito. Ah, é do bairro X, é da cidade Y. Mas Deus escolhe quem Ele quer, no lugar que Ele quer,
da forma que Ele quer. E Deus não é preconceituoso, muito pelo contrário. Deus ama todos igualmente, independente de suas ações. Deus ama a cada um de nós igualmente. Então, não importa a cidade a qual Ele tiraria dali o Salvador da humanidade. Não importa. Podia ser da Galileia, como qualquer outra cidade. E depois nós vimos aqui a confirmação de toda a Escritura, quando diz que já naquele início ali, em toda aquela confusão, houve a divisão por causa de Jesus. E nós já sabíamos que o Filho do Homem, o Messias, o Salvador, ele viria causar divisão na terra. E aqui é a confirmação da Escritura, que aquele povo ficou dividido. Na verdade, uns confirmavam que tinha algo de especial em Jesus. Outros não percebiam nada e outros viam algo de errado. Olha que divisão, olha que confusão. E depois, nós vimos aqui uma bela confissão de fé dos guardas. Quando eles voltam aos chefes dos sacerdotes, que eles retornam sem Jesus, preso, o que eles dizem? Nunca alguém falou assim. Ou seja, eles ficaram impactados com as palavras de Jesus. Mas não era só as palavras de Jesus, mas era, vamos dizer, a vivacidade que existia naquelas palavras. Era o poder que existia naquelas palavras. Porque quando Jesus falava, o coração ficava aquecido. O nosso coração ainda hoje se aquece com as palavras de Jesus. Nós ganhamos força, confiança, quando ouvimos as promessas de Jesus, porque elas são verdadeiras. E Deus é fiel. Ele cumpre todas as promessas. E depois nós vimos também, que coisa linda, Nicodemos também se levanta em defesa a Jesus, mas por quê? Ele já havia tido a experiência pessoal com Jesus, que Jesus já havia dito para ele: necessário vos é nascer de novo. E aí Nicodemos tem a sua vida transformada. E aqui nós vimos que realmente ele conhecia Jesus. Ele, a partir da experiência dele, ele podia falar: eu vi o Senhor, eu fui transformado pelo Senhor. E aqui, finalizando o Evangelho, diz assim: cada um voltou para a sua casa. Ou seja, tudo que falaram ali, aquelas pessoas, alguns que não tinham nome lá no início do Evangelho, eles não tinham argumentação para falar de Jesus, para falar contra Jesus. E aí todos foram para a sua casa. Não tinham argumentos de fato para acusar Jesus. E no dia de hoje, que eu e você também tenhamos uma vida reta, uma vida onde procuremos a salvação única e exclusivamente. E que quando se levantarem para nos acusar, para nos perseguir, também que não encontrem argumentos, fatos para nos condenar. Que nós sigamos os passos de Jesus, sob a luz do Espírito Santo de Deus. Que nós procuremos a cada dia
vivermos a santidade, mesmo em meio às nossas fragilidades, mesmo em meio aos nossos pecados, que nós busquemos incessantemente uma vida de oração, uma vida de jejum, penitência, uma vida de esmola, não só na época da quaresma, mas que seja assim a nossa vida até o último dia que nós estivermos aqui nesta terra. Coloquemos então aqui em oração as pessoas que estão passando por momentos de dificuldades, especialmente aquelas que pediram oração. Sobre mim, sobre a sua família, sobre todos os nossos. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz. Que o Senhor nos guarde, nos proteja.